Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Revista Ibero-Americana publica artigo e destaca ações de empreendedorismo em Serra Negra do Norte. O município de Serra Negra do Norte foi reconhecido por ações de empreendedorismo publicado na revista Ibero-Americana de Humanidade, Ciências e Educação. O artigo Transformando Realidades foi destaque por meio de ações no projeto Trilhas Potiguares, no âmbito do programa na edição de 2025. O artigo apresenta um relato de experiência sobre as ações desenvolvidas no ano passado durante as dinâmicas realizadas por meio de oficinas, mentorias e atividades educativas voltadas a estudantes, professores e a comunidade serranegrense, abordando assim temas como plano de negócio, marketing, criatividade, sustentabilidade e o uso consciente da água. As ações impactaram cerca de 90 pessoas, reforçando o papel da extensão universitária como instrumento de transformação social e de aproximação entre a universidade e a comunidade serranegrense. O trabalho aqui em Serra Negra do Norte teve a assinatura dos educadores Felipe Mateus do Nascimento, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Wesley Silva Dantas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Alana Emanuele da Silva Gugel, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Alice Santos de Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de Kleber Cavalcante de Souza e Humberto Rabelo, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento iniciou a abertura das inscrições do processo seletivo simplificado hoje para a formação de cadastro de reserva que será destinada à contratação de pessoas maiores de 18 anos que possuam escolaridade para exercer atividades na Secretaria de Educação e Cultura. As inscrições acontecem de hoje, dia 22, até sexta-feira, dia 24, nos termos da portaria de número 019/2026. O município está oferecendo aos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado remuneração no valor até R$ 2.500. As inscrições serão feitas por meio de formulário próprio disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal. A taxa de inscrição custa R$ 50 por meio de depósito ou transferência bancária, agência do Banco do Brasil, conta corrente de número 0128, dígito 7. Outra informação é que o município aqui de Serra Negra do Norte continua registrando boas chuvas, proporcionando alegria ao homem do campo, fortalecendo assim a produção agrícola na colheita do feijão, do milho, da melancia e demais produtos alimentícios. Com as chuvas registradas em Serra Negra do Norte, o acumulado do mês já ultrapassa a média de 200 milímetros, enquanto que o acumulado do ano em 2026 já registra 665 milímetros. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Imagina uma tempestade perfeita, mas no melhor sentido possível. Um cenário raríssimo, onde o conhecimento acadêmico de ponta, uma urgência brutal da máquina pública e a mais pura sorte meteorológica colidem, sabe? Sim, e colidem em questão de dias. Exatamente. E geram um motor de prosperidade que é impressionante. Bom, hoje é dia 22 de abril de 2026. Isso. E a nossa imersão de hoje não vai olhar para aqueles arranha-céus das capitais financeiras ou, para painéis de indicadores macroeconômicos globais. Não mesmo. Nós vamos fazer o caminho totalmente inverso dessa vez. Exato. Nós vamos colocar uma lupa num verdadeiro microcosmo do desenvolvimento regional, que é o município de Serra Negra do Norte, lá no estado do Rio Grande do Norte. Olha, o que a gente tem sobre a mesa para decifrar esse cenário é um material bem cru e direto. De um lado, nós analisamos um registro em áudio, que é do repórter Donaldo Nazário Serra, e esse áudio traz o pulso exato do que está rolando lá no campo, sabe? Sim, a voz de quem está lá. Exato.
E do outro lado, a gente tem uma nota executiva fresquinha, que é datada de hoje mesmo. Hoje, 22 de abril. Isso. Então, nosso desafio aqui não é simplesmente atuar como um alto-falante, né, lendo comunicados locais. A ideia é decodificar a anatomia de uma comunidade. Uma comunidade que está operando numa sinergia que é quase impossível de ser orquestrada artificialmente. Com certeza. E, para quem estuda impacto social, trabalha com gestão pública ou simplesmente adora ver como as engrenagens de uma comunidade funcionam na vida real, Serra Negra do Norte oferece um modelo em tempo real. É ver o sucesso acontecendo em várias frentes ao mesmo tempo. Sim. Mas olha, nada disso surge do vácuo, certo? Não, de jeito nenhum. Nenhuma cidade acorda de repente com uma economia super vibrante sem que um trabalho de base tenha sido feito antes. O terreno precisa ser preparado. E é por isso que a gente precisa começar essa nossa análise pelas ideias, pela semente do conhecimento que foi plantada lá. Perfeito, porque o desenvolvimento sustentável exige essa preparação. E Serra Negra do Norte não só preparou o terreno, como acabou virando um estudo de caso internacional. Sério? Internacional? Internacional. O trabalho feito no município foi parar nas páginas da revista Ibero-Americana de Humanidade, Ciências e Educação. Olha só. E qual era o artigo? O artigo se chama Transformando Realidades. Transformando Realidades. Um título bem sugestivo, né? Muito. E o texto é, na verdade, um relato de experiência do projeto Trilhas Potiguares. Ah, o projeto de extensão universitária. Isso. A edição de 2025 agora, mas que está baseada e documentando todas as ações que construíram essa base no ano passado. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque o conceito de extensão universitária muitas vezes soa como algo super distante da realidade da maioria das pessoas. Fica parecendo algo muito acadêmico, né? Exato. A imagem clássica que vem à cabeça é a de pesquisadores indo até uma cidadezinha, fazendo um monte de anotações e voltando para os campi para publicar artigos. Artigos que, sendo bem sincera, a comunidade local quase nunca vai ler. Esse é o estereótipo. Mas não foi o que aconteceu lá. As fontes mostram um cenário bem diferente. Dizem que cerca de 90 pessoas foram impactadas. 90 pessoas. E não só estudantes e professores, mas a comunidade serra-negrense em geral. E os temas não eram teorias abstratas, né? Longe disso. Os temas foram puramente práticos e cruciais. Quais foram exatamente? Eles abordaram plano de negócios, marketing, criatividade, sustentabilidade e uso consciente da água. Nossa, um pacote completo de empreendedorismo. E o que é fascinante aqui é essa cirurgia na escolha do currículo. Pensa bem, ensinar plano de negócios e marketing para 90 pessoas num município do interior. É uma injeção de capacidade comercial gigantesca. Gigantesca. Porque, historicamente, o pequeno produtor, ou até o comerciante local, ele sabe produzir muito bem. Sim, a parte braçal e técnica ele domina. Mas ele perde muito dinheiro porque não sabe precificar, não sabe criar uma marca ou escoar a produção de um jeito inteligente. E a universidade mudou essa lógica lá. E a gente precisa dar o devido crédito a quem fez isso acontecer, claro. Com certeza, é uma equipe multidisciplinar. Sim, as notas mencionam o educador Felipe Mateus do Nascimento, do IFRN. Isso, do Instituto Federal. E tem uma equipe brilhante da UFRN também. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Deixa eu ver os nomes aqui. Wesley Silva Dantes, Alana Emanuele da Silva Gurgel. Tem a Alice Santos de Oliveira. Uhum. O Kleber Cavalcante de Souza e o Humberto Rabelo. Muita gente engajada. E ouvindo isso me vem uma analogia muito forte à cabeça. Manda. É como se a gente estivesse observando uma atualização de software de código aberto. Só que em escala municipal, entende? Uma atualização de software na cidade toda. Gostei. A universidade chega e fornece o código atualizado, que são essas ferramentas de marketing, plano de negócios, toda essa parte de sustentabilidade. Certo. Mas a instituição não abre a empresa para o cidadão. Do mesmo jeito que quem escreve o código de um programa não é quem usa ele no dia a dia. Sim, eles entregam o código e a comunidade que roda o programa. Exatamente. Quem vai rodar esse novo sistema operacional é a comunidade local. Eles instalam esse upgrade mental para fazer a economia e os negócios girarem muito mais rápido. É uma metáfora perfeita. Só que qualquer profissional de tecnologia sabe que tem um detalhe aí.
Qual? Quando você faz um upgrade massivo no sistema operacional, o hardware antigo começa a sofrer. Ele engasga. Ah, sim, a máquina precisa dar conta do novo sistema. Exato. O hardware precisa acompanhar essa nova capacidade de processamento. E é aí que entra o nosso segundo eixo da conversa, que é o papel da máquina pública, da gestão municipal. Faz todo sentido. Porque se você tem 90 pessoas recém-capacitadas, cheias de ideias... Ervilhando de inovação? Isso gera uma demanda enorme por suporte e por oportunidades. A máquina pública precisa absorver esses talentos locais, senão a roda do conhecimento para de girar. E os nossos dados mostram que a administração local lá em Serra Negra do Norte está agindo para não deixar o sistema asfixiar. Agindo bem rápido, pelo que eu vi. Muito rápido. A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento abriu um edital hoje. Hoje mesmo? Sim, dia 22 de abril. É um processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva. E qual é o foco principal desse processo? O foco é a Secretaria de Educação e Cultura. Tá, e quais são os dados táticos disso? Eu vi que a remuneração chama atenção. Chama assim. Os salários podem chegar a R$ 2.500. R$ 2.500? Isso. As exigências básicas são ter mais de 18 anos e a escolaridade compatível com a vaga. Num contexto de interior, uma remuneração dessas gera um efeito multiplicador gigante, né? Sem dúvida. Esse dinheiro não vai ficar parado no banco. Não, ele vai direto para a padaria da esquina, para a loja de roupas, para aqueles negócios locais que acabaram de aprender marketing lá no Trilhas Potiguares. Exatamente. Retroalimenta a economia. Mas, tem um detalhe nas regras desse edital que a gente precisa discutir. Opa! Eu sei bem do que você está falando. O prazo. Sim, o período de inscrição. Olha, as informações confirmam que o edital abriu hoje, quarta-feira, dia 22, e fecha nesta sexta-feira, dia 24. É a portaria 019/2026. Uma janela muito estreita. Estreita demais. E quem quiser participar ainda tem que pagar uma taxa de R$ 50 via depósito ou transferência. Banco do Brasil, agência 01, conta corrente 28. Tudo pelo site da Prefeitura. Isso. Mas honestamente, uma janela de 3 dias, de quarta a sexta. Isso não soa como agilidade para mim. Soa como o quê? Soa como um filtro muito excludente. Ou, sei lá, talvez uma falta de planejamento crônica da gestão. Pensa bem, como é que o cidadão comum descobre que tem um edital, avalia se tem a escolaridade, junta os documentos e faz um depósito em 72 horas? Eu entendo o seu ponto. E olhando com a lente de quem vive num grande centro urbano, parece mesmo um obstáculo quase impossível. Né? Parece que não querem que as pessoas se inscrevam. Mas se conectarmos isso com o panorama geral da dinâmica de uma cidade pequena, a leitura muda bastante. Como assim? Pensa no município com as proporções de Serra Negra do Norte. A informação lá não depende de você abrir um e-mail ou o algoritmo da rede social te entregar a notícia. A notícia corre solta. Corre na praça, na feira, nas rádios locais. Em meia hora está em todos os grupos de mensagens da cidade. Então, um prazo de 3 dias num processo simplificado não é necessariamente uma falha, são rapidamente. Pensa na continuidade daquele ensino que a gente falou no começo. Ah, o legado do projeto universitário. Sim, a Secretaria de Educação não pode parar o fluxo. Se a prefeitura fosse fazer um concurso público tradicional, que leva 6 meses, cheio de fases e recursos, o ímpeto da comunidade morre. Tá, entendi. Então essa janela de 72 horas é quase como um sprint de uma empresa de tecnologia. Exatamente. É botar os talentos locais para dentro da máquina agora. Manter o ciclo de aprendizado rodando no momento em que ele está mais aquecido. Olha, eu confesso que é um choque de realidade, porque a gente está tão acostumada com aquela burocracia estatal que se arrasta por anos. É uma mudança de paradigma. E também funciona como uma triagem natural, sabia? Triagem pela agilidade. Exigir essa velocidade de inscrição já filtra quem está no mesmo ritmo dinâmico que a secretaria está precisando. O serviço público precisa dessa força de trabalho atenta. Faz sentido. A educação capacitou as pessoas, o serviço público puxa essa galera rápida e injeta salários na economia. Perfeito. Mas, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Opa! Lembra que a gente falou que um dos temas ensinados pela universidade foi sustentabilidade e o uso consciente da água? Lembro, o plano de gestão hídrica. Então,
essa teoria maravilhosa acaba de ganhar o maior laboratório prático possível, porque a natureza resolveu colaborar. E como colaborou? Entregou água em abundância. Sim. E quando a gente fala de economia no semiárido do Nordeste, a chuva não é só uma previsão do tempo bonitinha. Não, a meteorologia lá é o fator número 1 da economia. É o que define o PIB do município no ano. Exato. E os índices pluviométricos que a gente tem nesse sumário executivo são absurdos de bons. Serra Negra do Norte está registrando uma chuva espetacular neste ano de 2026. Passa os números para a gente entender o tamanho disso. Claro, o acumulado só deste mês de abril já ultrapassou 200 milímetros. 200 milímetros num mês? Sim. E o mais chocante, o acumulado anual de 2026 já bateu a marca de 665 milímetros. 665? Caramba! Pois é, isso é garantia de segurança alimentar pura. Impacta direto a produção comercial e de subsistência de toda a região rural. É o que a gente chama de virar o jogo. Numa região onde o fantasma da estiagem sempre ronda, registrar esse volume de água transforma a terra numa fábrica operando em 300% da capacidade. Voltando para aquela nossa analogia inicial do software. Isso. A universidade trouxe o software novo. A prefeitura trouxe o hardware atualizado. E a chuva? A chuva é a energia na tomada. O combustível que faz tudo rodar. Perfeito. Porque educação, sem a água no interior, acaba sendo só uma teoria no papel. E a água caindo sem que as pessoas tenham a educação de como gerenciar e comercializar os frutos dela é um desperdício de potencial. Não adianta ter safra gigante se você não sabe o que fazer com ela. Mas as fontes listam exatamente onde essa riqueza toda está indo. O impacto direto está sendo nas colheitas de feijão, milho e melancia. Feijão, milho e melancia. E a engenharia econômica por trás dessas três culturas é fascinante. Por quê? Explica para quem está ouvindo. Porque o feijão e o milho são a base da segurança alimentar. Eles garantem que a mesa daquela família do campo vai estar farta o ano todo. Subsistência garantida. Certo, o básico está coberto. E a melancia? A melancia é a cultura de alto rendimento financeiro, é o produto que exige bastante água, mas que tem um valor comercial muito bom. É o que bota o dinheiro na conta do produtor. E isso me faz lembrar de um detalhe muito humano que o nosso repórter lá, o Donald Nazário Serra, capturou no áudio dele. O que ele disse? É uma citação bem simples. Ele relatou que essas chuvas proporcionaram, abre aspas, alegria ao homem do campo, fecha aspas. Alegria ao homem do campo. É simples, mas é profundo. Muito. A gente fica aqui lendo relatórios e milímetros de chuva, mas essa frase resume tudo. É o dado humano. Isso levanta uma questão importante, sabia? Como os dados meteorológicos frios se traduzem em estabilidade de verdade. Porque a alegria, nesse contexto, é estabilidade emocional. Com certeza. O produtor para de ter medo do mês que vem. Exato. E a estabilidade emocional gera estabilidade financeira. Um produtor alegre, sem medo da seca, é um produtor que investe. Ele contrata ajudante para colheita, compra equipamento, gasta no comércio. Sim, e junta isso com um primeiro eixo. Esse produtor com uma super safra de melancia agora sabe marketing, sabe plano de negócios porque participou das trilhas potiguares. Nossa, é verdade. Ele não vai mais vender a melancia a preço de banana para o primeiro atravessador que aparecer na fazenda dele. Não vai. Ele sabe precificar. Ele entende o valor do produto dele e sabe como gerir a água abundante para a lavoura durar mais. É o ciclo fechando de forma impecável. É a tempestade perfeita que a gente falou no comecinho. Então, para a gente amarrar todas essas pontas. O que tudo isso significa no fim das contas? Boa pergunta. Significa que a gente acabou de dissecar uma tríade de sucesso lá em Serra Negra do Norte. A tríade completa. Primeiro, o capital humano e o ambiente acadêmico, plantando as ideias de empreendedorismo e a gestão de recursos. Segundo, a máquina pública atuando com agilidade para gerar oportunidade imediata de emprego e manter a educação viva. Sem deixar a peteca cair. Isso. E terceiro, a natureza entrando no momento exato, com chuva de sobra, coroando todo esse esforço humano com milho, feijão e melancia. É o que prova para nossa audiência que o desenvolvimento verdadeiro, aquele que muda vidas,
Raramente é o resultado de uma canetada mágica ou uma ação isolada. Nunca é uma coisa só. É sempre essa intersecção. O preparo intelectual cruzando com a eficiência da administração e batendo com condições ambientais favoráveis. Tira um desses três e o castelo treme. Sem chuva, os planos de negócio secam. Sem conhecimento, a safra gigante só enriquece o atravessador. E sem gestão rápida, os talentos vão embora da cidade. Exatamente. Em Serra Negra do Norte, os 3 ventos sopraram na mesma direção. O que nos deixa com um pensamento provocativo final que eu queria que todo mundo que está acompanhando a gente levasse dessa análise. Vamos lá. A gente passa muito tempo consumindo notícias sobre crises globais imensas, analisando indicadores macroeconômicos de países distantes ou tentando entender decisões tomadas em grandes capitais do mundo, né? O tempo todo. Parece que o mundo só gira lá. Pois é. Mas e se o verdadeiro segredo para a gente entender um futuro viável e próspero não estiver nessas capitais mundiais gigantescas? E se ele estiver na nossa capacidade de observar as pequenas engrenagens, como a sala de aula, o edital da prefeitura e a chuva no campo, tudo funcionando em perfeita sincronia num município no interior do Brasil? É uma excelente mudança de perspectiva. Olhar para o microcosmo. Fica a reflexão. Até a nossa próxima imersão. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.